Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá ok? Antes de continuar o vídeo, deixe seu like, muito like. Toque o sininho de notificação, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho, deixe seu like, por favor, compartilhe o vídeo, ajude outras pessoas a conhecerem, que a coisa tá feia, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente tem que ser seres que sofrem metamorfose, né? Afinal de contas, todos os dias você morre um pouco, né? E a cada dia você também ressuscita. Quando acorda pela manhã e põe o pé para fora da cama, da rede, seja lá o que for. Mas chegará o dia em que você vai dormir e não vai fechar os olhos para Matrix daqui, abrir os olhos para uma Matrix de lá. E do lado de lá você vai ter que saber como e o que fazer. Por isso que é importante o despertar hoje. Porque se as pessoas não entram pelo caminho da lógica, do raciocínio, da razão, meus amigos, o despertar não vem por um insight. Puf, eu tive um encontro com algo divinal, algo que mudou meu ser. Um ser falou comigo e eu estou agora. Aí começa o sistema religioso. E daqui a um passo para criar uma religião. A loucura está grande. Nós estamos vivendo uma mudança, tá? Uma mudança que eu tenho falado que é isso aqui, tá? A mudança das eras. A mudança dos sistemas vai, vai começar. Então nós vamos entrar dentro de uma era de um profundo conhecimento, pessoal. Profundo conhecimento. E a palavra conhecer vem da palavra connascer. Conhecer quer dizer nascer junto. Experiência. Experiencial. Mas não é algo nem mítico nem místico. É algo profundamente racional. Porque quando o ser humano deixa de ser racional, meu irmão, ele perde a essência do logos. Ok? Muito bem. Dito isso, se você quiser ajudar esse canal aqui, esse, né? Porque a gente quer mudar aqui, quer fazer um estúdio melhor ano que vem, tal, fazer comprar quadro, comprar algumas coisas. Eu confesso para vocês que sozinho eu não dou conta de manter essas coisas. Muito difícil, velho. Tá? Muito complicado. Não vou falar aqui porque, sinceramente, eu não gosto de ninguém tendo pena de ninguém. Pena é o pior sentimento que você pode ter por uma pessoa. Tá? Estou com problemas de coluna, né? Esteofitose, hérnia, uma série de situações. Tá? Moro numa cidade que não tem estrutura médica para cuidar.
Não tenho medo de dizer para vocês que financeiramente eu não tenho condições de fazer um tratamento particular. Você sabe quanto é caro essas coisas. Qualquer examezinho que você vai fazer ali é 200, 300, 400, 500, 600. Tá? É isso. Tá? E o dinheirinho do canal está guardado. Não vão pensar que esse dinheiro é para mexer com. Não. Fiquem tranquilos que eu não sou o mais perfeito dos seres humanos, mas não sou desonesto com as pessoas. Eu tento ser o mais verdadeiro possível. Tá? Bem, se você quer ajudar o canal, o Pix é robson.rmt@gmail.com. 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 Nós estamos sofrendo processos de mudanças, é claro. Está mudando o clima, está mudando a atmosfera terrestre, está mudando algumas coisas. Vão dizer para você que é o efeito estufa, com certeza. Porque nós moramos numa estufa, como os terraplanistas afirmam, nós moramos no chamado nosso reino. Um pedaço de terra com uma cúpula em cima. Nossa. E eles ainda fazem questão de dizer nada entra, nada sai. Nossa, vocês estão, olha, top de linha vocês. Porque vocês têm toda a razão. Nós estamos vivendo uma prisão chamada Matrix, né, meu querido? Sistema religioso, sistema político, sistema cultural, sistema social, sistema ideológico, militar e etc. Tudo isso aí. Né? Ok? Nesse vídeo agora, a gente não vai. Eu fiz todo um apanhado no vídeo anterior, fiz ali uma síntese de algumas coisas, de algumas reflexões. Porque filosofia é pensar. Tá? A filosofia, amigo de Sofia, né? Da sabedoria. Ou amante da sabedoria. Ou amante de Sofia. Então, nós, que somos um canal gnóstico cristão, tá? Somos um canal gnóstico cristão, estamos nos preparando para essa experiência de sempre redescobrir o caminho da nossa história. Nós somos investigadores, buscadores, é assim que somos. Então, ainda que as nossas histórias pareçam muitas vezes estarpafúrdias, cabe relembrar que aqui a nossa missão é fazer teoria e especulação. Não está errado especular, não. Nós não temos que provar nada. A ciência, tem um monte de ciência especulativa por aí que é dita como certa. Teoria que nunca foram provadas, que são ensinadas em escola, como verdade. Tá? Mas nós vamos dar uma estudada numa outra situação aqui, tá? Que é para a gente entender quem são esses seres chamados deuses e qual a função, né, deles na nossa existência. Então, muito bem. O campo unificado da evolução criativa programada. Tá? Isso é uma teoria que eu estou desenvolvendo, que é o seguinte. Para seguirmos com o propósito de estudar a evolução criativa programada, precisamos rever premissas e bases do que se diz hoje. Somos, em tese, origem dos primatas. Tá?
em tese, porque, né, vamos aqui. Eu quero ir aqui com vocês para a gente ver uma situação aqui. Espera lá, não é isso que eu quero. Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Em tese, nós somos isso aqui, ó. Tá? Em algum momento, Adon e Fonta começaram a ter um desenvolvimento muito parecido com esses aqui, ó. Tá? Depois, aí esse aqui. Ok? O desenvolvimento de qualquer raça se dá também pelo desenvolvimento do cérebro. Ok? Em tese, é o cérebro que comanda todas as atividades físico-biológicas, químicos. Tá? Nós somos cheios de glândulas que expelem determinados líquidos que criam, digamos assim, o movimento, o nosso movimento de existência. Quando essas glândulas entram em desarmonia, começa a aparecer o quê? Problemas de saúde. Né? Então, tá? Existe a glândula biliar, né? Existe outras e outras que estão aí a serviço, né? Da existência. E o cérebro comanda tudo isso aí. Tá? Esse megacomputador. Ok? Então, continuemos aqui. Este, por sua vez, de outro, e o outro de outro, isso foi chamado de teoria da evolução natural, por Darwin. Então, a Terra passou por pelo menos 3 ciclos. O ciclo fractal, moroncial e fractual, que é o físico. Possivelmente, no estágio de factualização, houve seres fractais que se tornaram factuais, uma espécie de mutação, ou podemos chamar de materialização. Aí, mas como assim, Robson? Bem, vocês vão. Deixa eu ver aqui, está aqui. Olha, a tese da Blavatsky é de que a raça polar ela não era uma raça orgânica. Né? A Hiperbórea já era uma raça quase que orgânica. Então foi passando por um processo de pré-orgânico, né? Orgânico, e aí é como se houvesse um processo de estruturação até chegar ao estágio corporal. Bem, mas você vai me perguntar assim: se isso foi assim, então onde entra o ser humano ter saído dos símios? Já que você falou no vídeo passado que teve um grupo de seres chamado Adon e Fonta que deram origem aos Adomitas. Exatamente. Houve uma mudança, o livro de Urântia fala de que essa mudança foi repentina, sem que se tenha uma explicação. Enquanto que os outros símios continuaram a ser símios, esse casal nasceu diferente. No livro de Urântia não há uma explicação muito lógica para essa questão, ok? Então, Adão e Fonta dão origem ali ao que vai ser chamado Homo erectus, Homo habilis, e por aí vai, ok? Provavelmente seja assim. A Blavatsky, ela teve essas ideias, né? Mas aí a pergunta é o seguinte: seriam os deuses originários destas civilizações ou raças? Tá?
Por quê? Porque o livro de Urântia, por exemplo, desenvolve uma ideia de raça bem diferenciado, tá? Bem diferenciado. Porque aqui você vê, por exemplo, que o Adão e fonte, dão origem aos Adomitas, tá? Aí, por sua vez, dá origem a esses Adonitas, né? Que aí aqui você vai chamar de Java, né? O grupo de Java da Austrália, né? Da Tasmânia, tá? Certo? É, depois vai ser, eles são a origem do ser que nós vamos chamar de humano, né? Do gênero Homo e várias espécies. Eles vão dar origem a várias espécies, tá? Então vai surgir os, os bandonitas aqui, tá? Certo? Vai surgir vai surgir a raça de cores, que são, né, que eu não vou entrar em detalhes ainda, tá? Depois vai surgir os adonitas vão entrar em relação com os descendentes dos assessores do príncipe planetário, que dão origem aos noditas, ok? Certo? Depois vai chegar os adamitas, dos de sangue violeta, tá? Que eles são qual é a função dos adâmicos? Era promover uma evolução biológica com esse grupo aqui dos adomitas, tá? Ok? Com esse grupo aqui, ó. Adão e Eva chegam na Terra, segundo o livro de Urântia, exatamente para favorecer a evolução biológica. Mas não deu certo a coisa. Por quê? Porque houve o tal chamado conflito, a rebelião, que é o livro de Urântia, pessoal. Então, o livro de Urântia, apesar de ser um livro chamado Quinta Revelação de Época, ele acaba entrando dentro de uma noção de coisas que, por exemplo, é uma mistureba de cristianismo, de determinadas ideias. Tipo assim, eles falam de uma rebelião de Lúcifer. Que Lúcifer? Lúcifer não existe, isso foi uma criação do Jerônimo, quando na tradução da Bíblia, gente. É absurdo isso. Então, por exemplo, eles dizem que o Caligasta, que era o príncipe planetário, porque o Lúcifer ele estava acima do Caligasta. Ele convenceu o Caligasta a entrar na onda dele da rebelião. Tá? Aí o Caligasta se rebela. Então o Caligasta, e depois da rebelião, aconteceu o pior. Segundo o livro de Urântia, nós ficamos no estádio de quarentena. Sabe o que é estado de quarentena? É a ideia de que nada poderia entrar na Terra e nem sair daqui. Por quê? Porque é como se houvesse tido uma contaminação biológica, portanto, as outras civilizações ou seres não poderiam vir aqui de jeito nenhum. E eu não vou entrar ainda em detalhes sobre a cosmologia de Urântia, porque seria, nossa, gente, é estudo pra chuchu. Tá? Então, a vinda de Adão e Eva para cá não deu certo. Aí, com a rebelião, o Caligasta ficou aqui e virou o Satã, o diabo, que tentou Jesus. Aí você já viu, né? Então, quer dizer, eu nem levo tudo do livro de Urântia a sério. Confesso que não. Leio, acho interessante a abordagem, mas não levo, acho que o ser humano tende a interferir, seja em qualquer coisa que se possa revelar. Se a Bíblia, que é a Bíblia, gente.
é toda manipulada. O que nós podemos falar de um outro livro? Só o livro de Urântia que sairia o livro dos livros. Oh, nossa, seria o topo do coisa. Então, está se provando hoje por A mais B que a Bíblia tá cheia de contaminações, deturpações, etc. Tá? Então, né, é como os espíritas que acham que o que Kardec falou, nossa, tá, sabe, é o topo do topo. E eu não acredito. Acho que Kardec criou muitas histórias, e até algumas muito fantasiosas, ok? Né? E aí você começa a receber, né? Você começa a ter encontro com espíritos e começa a perguntar: o que é Deus? Aí o espírito Deus é infinita, bondade, bebê, bebê. Bem, ele poderia ter perguntado: que Deus? De que Deus nós estamos falando? Ah, do Deus da Bíblia. Ah, então vocês estão no caminho completamente equivocado, meus queridos espíritos. Hum? Porque se vocês estão achando que esse Deus da Bíblia é o Deus, ah, meu amigo, vocês estão mais perdidos do que segue em tiroteio. Lamentavelmente. Não, eu não estou discutindo aqui se vocês falam ou não com espíritos. Que espíritos? Ah, nós estamos falando com espíritos desencarnados, não sei o que vai dar. Eu temo seriamente que a gente esteja pisando em casca de ovo com relação a isso. Muito cuidado. Né? Outro dia eu até fiquei surpreso com uma moça que está psicografando e ela dá recados dos espíritos lá. Tem um americano também muito parecido, tem um que dirige táxi e a pessoa entra e ele começa a contar histórias, etc. E, tal, e, pá, 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 pá. E a gente tende tudo a sobrenaturalizar, dizer que é sobrenatural. O ser humano é assim. Não explica, é sobrenatural. Né? Muita gente não gostava do padre Quevedo, né? Porque ele estudava parapsicologia, até mesmo Roma não gostava dele, porque ele costumava questionar algumas coisas e dizer, não, isso aqui não é. E lembro dele num programa de televisão e o cara incorporado com um tal de um ser, e ele disse assim, então já que você tem poder, entorta meu dedo, vamos, use o seu poder. E não aconteceu absolutamente nada. Então, é, a parapsicologia começa, não tem muita, enquanto ciência, não tem muita gente não leva a sério, porque os verdadeiros parapsicólogos estudam não para desmistificar, mas para dizer, isso aqui tem uma explicação lógica. E tem gente que detesta isso. Porque se disser, não, você não está conversando com o espírito. Né? Você está conversando com uma projeção, uma egrégora que você criou, que você projetou. Mas isso é outro detalhe, né, gente? Você sabe que quando se trata de coisas de religião, a gente vai começando a pisar em casquinhas, né? Casquinha para cá, casquinha para ali. Então, muito bem. Então, quando os adamitas chegam na Terra, os descendentes de Adão e Fonta já estão muito avançados. Tá? Tá? Essa mistura, depois vão se misturar, né? Aí os adamitas com os assessores do príncipe geram os noditas. Tá? Aí quando os adamitas chegam, eles entram aqui no meio da história, se misturam com os adamitas, que vão gerar os antitas, tá? Os antitas que vão dar origem ao Irã, Iraque, a Turquia, etc. E tal. Aqui tem uma série, tá, gente? Só que como a imagem aqui é muito ruim, se eu aumentar eu não consigo ler, e nem vocês conseguirão, tá? A gente não consegue
fazer isso, né? Os nórdicos, tá? A raça eslávica, tá? E aí a Arábia por assim por diante. Então você vê que há uma mistura de grupos aqui, né? Isso aqui segundo o livro de Urântia, pessoal. Ninguém aqui está dizendo que isso aqui é a verdade absoluta disso aqui. A gente aqui, nesse canal, a gente tenta pesquisar, estudar e questionar. Quem não tem coragem de questionar as coisas é por isso que eu às vezes compro briga com um monte de gente aqui na minha cidade, porque eu não sou de meias palavras. Eu sou o cara que, se eu disser para você, se você me perguntar alguma coisa sobre você e eu, se quiser a minha sinceridade, eu digo, se não, é preferível ficar em silêncio. Porque nós estamos vivendo num sistema onde tudo milindra as pessoas. Ah, meu Deus, não, eu estou muito. Ah, eu achei ofensivo aquilo que foi dito no canal, porque não sei o quê. É uma. Por isso que eu digo que às vezes as pessoas elas estão involuindo. Elas não estão evoluindo, não. Elas estão. Então vamos lá. Vamos continuar nossa leitura aqui? Vamos. Tá? Então, como entender o surgimento do humano na Terra sem olhar para trás para todo um sistema que houve antes? Os registros informativos da vida. Existem vários níveis de tipos de registros acásticos. Todo mundo já ouviu falar disso aqui, né, gente? Tá? Dos chamados registros acásticos. Tá? Inclusive, tem gente que adora isso aqui, né? Registros acásticos. Aqui, ó, tá? E deixa eu só mudar a corzinha aqui disso aqui para ficar um pouquinho mais. Tá? E então, isso aqui, ó, registros acásticos, criados a fim de ser capaz de categorizar e arquivar esses registros. Por exemplo, os registros da vida particular de uma pessoa pode ser uma forma, em forma de filme ou imagens holográficas com os sentimentos e as energias de eventos e emoções, de modo que eles podem ser revistos como ferramenta de aprendizagem mais tarde. Os registros de um planeta podem incluir as experiências de cada ser sobre as suas viagens através do universo. E aí você precisa entender o que é o registros acásticos, né? A palavra caixa tem um sentido de, para alguns, sentido de ar, espaço. Outros queria dizer o éter, né? Então, o Carl Jung dizia que existia o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É uma gravação como se fosse em um computador, um grande computador que armazena toda a informação sobre a sua vida particular, sobre o grupo social de uma cidade, de um estado, de um país, tá? E que esses registros eles ficam. Não, ora, se nós somos capazes de criar egrégoras, é evidentemente que isso não é impossível. Porque todo pensamento, palavra, sentimento é jogado para essa camada de energia, o campo eletromagnético que nós temos. Ok? Então são informações que nós deixamos gravadas. São como a digital energética de cada um de nós. Ok? Então pensemos nisso como algo neste sentido. Tá? Imaginemos que em um futuro próximo as pessoas serão capazes de acessar via inteligência artificial os registros acásticos das pessoas e dizer, bem, vamos olhar e acessar as informações de 3 séculos atrás, por exemplo. Isso é uma visão futurista, mas não, nada impossível.
dado que nós vamos entrar numa fase, tá? Que eu quero até mostrar isso aqui para vocês. Vou mostrar aqui, tá? Vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha pastinha de imagens. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui o que é que eu quero, o que é que eu quero, tá? Que é os registros. Eu vou abrir esse aqui primeiro, tá? Tá, muito bem. Deixa eu aproximar. Não dá para ler, só quero que você grave a imagem. O que é que Joaquim de Fiori dizia? Que nós estamos. Houve três eras: a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito. Tá? Que ambas estão entrelaçadas. Tá? Claro, ele era um religioso, então pensou em um sistema religioso, mas ele foi criticado, tá? Pela igreja por causa dessa visão dele. Tá? Então, a era do Espírito é a era do nous, a era do conhecimento, a era em que o ser humano vai avançar no seu processo de conhecer. Tá? Eu vou baixar aqui porque eu quero encontrar o outro. Tá? E o outro é bem diferente, né? Então, deixa eu aqui ver se eu vejo, pessoal, porque aqui a gente vai guardando as imagens e nem sempre eu encontro o que eu quero, não é? Tá? Mas eu já mostrei em vários vídeos aqui a imagem dessa aqui, ó, tá aqui, aqui, ó. Então aqui, ó, nós estamos saindo da biogênesis para entrar na noogênesis, tá? Então a era do espírito. Apesar de tudo estar entrelaçado, nós daí iremos entrar na era cristogênese até chegar ao ômega, tá? Nós saímos do alfa para o ômega. Isso quem falou? Teilhard de Chardin, um padre também, que ousou pensar diferente, né? Ele também não foi muito aceito não por Roma quando ele começou a desenvolver essa história, ok? Então o planeta nunca acabou, nunca pegou fogo, nunca foi destruído, porque se é verdade que houve destruição em massa, da onde surgiram os outros sobreviventes? Então, gente, é um pouco meio mentireba, vamos chamar assim, tá? Porque não há como esse planeta ter sido destruído tantas e tantas vezes e ter renascido com quem? O outro grupo do nada? Não existe isso. É questão de raciocínio lógico, tá? Então, continuando aqui, ó, os registros da existencialidade, tá? Pode ser chamado por um nome científico de campo morfogenético, que é o que o Shadrach Press, o nome dele, ele criou essa teoria biológica dos campos mórficos. Este campo informativo é o que vai agir para produzir e reproduzir os seres segundo o padrão informativo, porque nós vivemos num universo de informação, né? De campo informativo, chamado de digitais holográficas de evolução criativa programada. Isso significa que antes de existirmos na matéria densa, existimos em um grande campo de informação, um grande banco de dados, tá? Nós éramos um programa, se assim você quiser entender, né? Estou rindo, mas não é porque é uma piada, não. É porque, gente, se a gente quiser imaginar as coisas, a gente tem que seguir uma visão, né? Absurdo é não pensar. Absurdo é não
questionar. Absurdo é não raciocinar. Isso que é absurdo. Tá, né? Essas digitais holográficas, né? Isso significa que antes de existirmos na matéria, né, nós existíamos como banco de dados, tá? Como uma informação. Passamos por ciclos factais, moronciais e depois factuais ou materiais. E faremos o mesmo retorno após o desencarne. Pois a morte, eu não gosto de usar esse termo desencarne, confesso para vocês que eu uso porque tem uma gama de gente que parece que só entende isso. Não é? Que parece que tem medo de falar de morrer. E aí, não, vamos falar de desencarne, que é melhor, uma coisa mais coisa. Não, não, pessoal. Morreu, morreu mesmo. Que é que até parece que as pessoas não falando da morte vão conseguir escapar dela. Nossa. Antes fosse assim, né? Passamos por esse ciclo. O ser humano é uma totalidade, ok? Uma totalidade. É um ser monista. Mono, quer dizer, vem de não é um ser dual, é um ser mono, porque vem de uma única fonte, tá? Não existe essa dualidade composta. Usamos a divisão apenas para explicar o todo, mas não porque existe essa divisão. Tudo está entrelaçado. O espírito detém a consciência e a supraconsciência, né? Então seria a dimensão fractal ou o software, né? Que é aquilo que não podemos ver, mas sabemos que existe. É a energia, é o campo de informação. A primeira consciência está ligada à mente, pois estão fixadas nos firmamentos do corpo físico. A segunda consciência, ou supraconsciência, está associada à supramente, pois nela estão gravados os verdadeiros códigos genéticos da vida. O DNA é um software. Por isso, seus dados estão guardados em um grande arquivo que é chamado por alguns de a caixa. A alma detém a mente e a supramente. Tá? Portanto, a morôncia. A alma está associada ao corpo. Ela vai se construindo ao longo do tempo. Ela é uma dimensão da personalidade. Tá? Ela é a forma do corpo. É isso que Aristóteles dizia. É como os filamentos de uma lâmpada. Ela não é a luz, é apenas os filamentos. O corpo é um mecanismo biofísico-químico. O corpo é uma máquina eletroquímica, portanto, factual. Aí ele já é o quê? O hardware, né? A parte física do computador. Software é aquilo que a gente não consegue ver, mas sabemos que ele está aqui no computador. Tá? É a parte física de um computador. Ali só tem a vida bios, a vida biológica. É chamada de vida natural, vida vegetativa, como usada no campo da antropologia teológica. É o homem exterior. E é nessa dimensão que estão os órgãos dos sentidos e a placa-mãe chamada cérebro. Tá? Placa-mãe chamada cérebro. Observe que diz Gênesis 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher, e mulher os criou. Estamos falando da primeira criação, o primeiro Adão, do primeiro terráqueo. Aqui não parece que Adão estava ou tem um corpus. Tá? E aí isso aí dá uma noção de que provavelmente houve um período em que quando o Demiurgo e os criaram o ser humano, eles não tinham corpos físicos, tá? Não tinham corpos físicos. Provavelmente eram semelhantes aos polares e aos hiperbóreos, né? Da história da Helena Blavatsky, né? Não estou dizendo que era assim, estou dizendo que parece ser assim, né? Parece ser o primeiro estágio da vida. É provável que não tenha um corpus físico, e possível também que este ser humano fosse um ser andrógeno, quer dizer, ele era tanto macho como fêmea, ok?
vejamos o capítulo 15, né, de 1 Coríntios aqui, ó. 1 Coríntios 15, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. O protoantropos, tá? O primeiro homem, tá? Em grego é protoantropos. Adão da terra tornou-se psique, alma viva. O último Adão da terra tornou-se pneuma, espírito, que dá a zoe, a vida. O primeiro é o almático, o psíquico, depois o espiritual, o pneumático. O primeiro é plasmado da terra, é terráqueo. O segundo o segundo homem é do espaço, tá? Como foi o terráqueo, tais também são os terráqueos. Como é o do espaço, tais também são os do espaço. Assim, trouxemos a imagem do terráqueo, também traremos a imagem do... Também traremos tá errado aqui, a imagem do espaço, né? Assim como nós temos a imagem do Adão terráqueo, nós temos a imagem do Adão, né, de fora. Lembrem-se que nos estudos que a gente faz aqui né, sobre a gnose, nós falamos que está ali o primeiro Adão, o antropos, tá? Lá no pleroma existe o Adão verdadeiro, tá? O homem, que provavelmente é por isso que Jesus falava de o filho do homem, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui essa nossa imagem para mostrar para vocês, tá? Mas eu já mostrei tantas aqui que... Então, isso aqui, vamos ver. Aqui, ó. Então, assim, ó. Aqui tá, isso aqui é o pleroma e aqui tá, olha, o primeiro Adão, aqui, ó, o antropos. É por isso que o Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, ele dizia, quando o filho do homem, antropos, tá? Isso aqui é algo tremendo, pessoal. Ok? Filho do homem, o antropos, provavelmente, pessoal, tudo indica que esses seres aqui que habitam o pleroma, eles tinham corpos. Por quê? Porque, em tese, tá, eles criaram um ser que era o Adão. Só que o demiurgo aqui, o Yaldabaoth, ele vai fazer uma criação aqui na Terra do segundo e do terceiro Adão, que está bem aqui, ó, tá? Segundo e terceiro Adão. Ok? Segundo e terceiro Adão. Está bem aqui, ó. Capítulo 1 de Gênesis e capítulo 2 de Gênesis. Aí quando você pega o capítulo 5 do Gênesis, também, né? Nós vamos ver aqui um pouquinho. Deixa eu olhar aqui. Capítulo 5 do Gênesis. Aqui, ó. O que é que acontece no capítulo 5? Ele diz, este é o registro das gerações de Adão. No dia em que criou Alahá, Adão, a semelhança de Alahá, ele o criou. Homem e mulher os criou, e Alahá abençoou e chamou o nome deles de Adão, no dia que os criou. Ele chamou o nome deles de Adão. Adão quer dizer terráqueo. Ele chamou eles de Adão. Cadê? Por que ele não chamou eles de Eva? Não é? Mas o capítulo 5 diz que ele chamou de Adão para ambos. Então aqui já é a terceira menção de uma criação. Ok? Então ele chama, tá, ele de Adamá, terráqueo, né? Vamos ver aqui. Eu gosto de mostrar para vocês
da onde é que é as fontes, porque tem um monte de gente aí que fica vendo o vídeo, da onde ele tirou essa fonte, da onde é que ele tirou não sei o quê, vai pra catar coquinho em algum outro canto. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Elohim criou o homem. A semelhança de Elohim o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou o nome de Adão, homem terrestre, no dia que foram criados. Tá? E ele não chamou de Eva, não, ele chamou de Adão. Né? Vamos lá. Outra Bíblia, a Bíblia Dalet. Tá? Então, vamos pegar o capítulo 5 da Bíblia Dalet. Ele diz, este é o livro da história de Adão, no dia em que Elohim criou o homem, à semelhança de Elohim o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou de nome de homem, no dia que foram criados. Tá? Naquele período lá não tinha o negócio do todes, tá? Que hoje é a politicamente correta em que... Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui nessa Bíblia as escrituras de Yahweh, que aqui é chamado assim por Jeová. Tá? Vou mexer aqui, porque aqui, meu amigo, capítulo 13. Essa aqui é um pouquinho complicada de encontrar, gente. Eu não sei como é que os caras fazem uma Bíblia tão difícil de encontrar os capítulos. Entendeu? Por que não produz uma coisa assim de qualidade, entendeu, gente? Porque não tem dinheiro. Bem, então não se metam a fazer Bíblia se vocês não têm condições de arcar, né? Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Elohim criou o homem à semelhança de Elohim o fez. Homem e mulher criou, abençoou e chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Tá? Então tá aqui, né? Estamos vendo aí, certo? Estou usando aqui as traduções, gente, que são possíveis. Essa aqui é muito complicada, eu não gosto nem de usar ela, porque ela é uma Torá, do jeito que é mesmo lá na Torá, né? Do lado contrário, que é a leitura dela, tá? Mas deixa eu ver se eu encontro aqui o capítulo 5. Né? Nesta tradução, que é de um rabino, tá? De um rabino. Deixa eu ver. Capítulo 5. Este é o registro da linhagem humana. Olha só como está. Desde o dia em que Deus criou os seres humanos, tá? Criando-os à semelhança de Deus, criando-os macho e fêmea, abençoou e chamou-os de humanos, no dia em que foram criados. Tá? Então, está aqui. Humanos quer dizer uma raça foi criada que os Elohim decidiram chamar de humanos. Adamá quer dizer os da terra, tá? Os terráqueos, os tirados da terra, do solo, né? Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui na reflexão, né? O Adão seria um ser histórico? Não seria uma figura de linguagem para falar de todos os humanos? Adão e Eva, na verdade, eram um projeto. Tá? Sim, de fato, como projeto eles existiram, contudo não são ancestrais diretos
dos humanos que viveram na Terra. Ora, se contarmos os astros a partir da Terra, teremos Urano na 10ª colocação. Isto é muito simbólico, pois a palavra grega para céus, ouranou, tá aqui, ó, ouranou, tá? Este é o 8º céu, segundo a contagem de Enoque. Enoque parece ter sido levado a seres até uma região chamada 10º céu, lugar que ele considerou a morada de Deus. Algumas informações sobre Urano. Seu equivalente romano era Caelos. Aqui, ó. Tá? Embora Urano fosse um deus muito respeitado na mitologia primitiva, a história sugere que ele foi esquecido pelos seguidores durante os tempos clássicos. Tá? Eu já mostrei aqui quem é Urano. Quem é Urano? Ok? Deixa eu ver aqui. Área de trabalho. Vamos ver aqui. Aqui que eu quero pegar. Aqui, ó. Quem é Urano? Urano equivale ao Anu, do panteão mesopotâmico, a El, do panteão semítico, tá? E no panteão grego ele é chamado de Urano. Ele era o pai dos deuses. Mas ele foi esquecido durante um certo tempo, tá? Ele foi esquecido e ele se transformou na palavra Caelos, que quer dizer céu, tá? Na mitologia, a história sugere que ele foi esquecido pelos seus seguidores. Urano foi um dos primeiros deuses e era conhecido como o pai do céu. Olha aqui, gente. Olha aqui. Presta atenção que quando nós estudamos as mitologias, que eles fazem de propósito para que a gente fique pensando que é uma mentira, tá? Então, algo mítico e algo místico, né? Não é à toa que Jesus dizia que o grego vai usar muito esse termo ouranou para céu. Então, os céus o retêm até o dia da restauração de todas as coisas. Está lá em Atos dos Apóstolos. Convém que os céus o retenha quem? Jesus. Até o dia que vão restaurar tudo. Todas as coisas. As coisas vão voltar à sua origem. É por isso que eu digo assim, eu não sei como é que tem gente que fica fazendo profecia de desgraça nessa terra. Não tem. Vai haver um momento que as coisas vão ser restauradas, as naves vão chegar aqui para ajudar, né? Os ET, que vai ter uma surpresa tão grande quando as pessoas verem, nossa, eu pensei que vocês tinham rabo, tinham orelha grande, um bocado de coisa. Né? Imaginem, né? Eu sempre digo isso para as pessoas, né? Que eu acho que eles estão assim, sempre aquela espera do Cristo que vai chegar aqui na Terra com aquele, né? Deixa eu ver aqui, vou dar um nome aqui, eu quero ver aqui um negócio, né? Aí eles ficam esperando aquela coisa, né? Do Jesus, né? Então, vamos supor, né? Olha só, Jesus foi levado para o céu. Jesus os abençoou e enquanto eles olhavam para o céu, para o espaço, não é? Para o espaço, para a atmosfera, uma nuvem encobriu das suas vistas. E eles viram 2 homens. Eles não disseram que eram 2 anjos. Eles viram 2 antropós. Que disseram, homens da Galileia, o que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir voltará do mesmo jeito que vocês viram. Né? E depois, vão para a casa de vocês, vamos divulgar as coisas boas. Jesus já tinha embarcado, né, meu amigo?
tá? Porque aonde Jesus está tem outros humanos. Por isso que em Coríntios ele vai dizer que existe o homem terrestre e o homem celeste. É? Tudo é feito para confundir os seres humanos. Você tem que entender isso. Enquanto você não entender isso, fica difícil. Quer ver? Eu queria encontrar aqui, meus amigos, o que um negócio aqui extraordinário para me explicar para vocês, com bases numa informação de um livro, né? Mas eu não sei onde ele está, e se eu me levantar para procurar vai demorar. Mas a explicação lógica é essa aqui. A palavra Ouranu quer dizer céu, e muitas vezes ela é traduzida como céu, como espaço, como atmosfera. Vamos lembrar de um trecho da Atos dos Apóstolos, quando Pedro está lá num lugarzinho e tal, né? E de repente ele vê um pano vindo descendo do espaço, da atmosfera, né? E lá tinha vários animais, então às vezes disse assim, toma e come. Aí Pedro disse, não posso comer, são animais impuros. Então, aquela cena ali, os tradutores traduziram a mesma palavra no mesmo versículo, traduziram para o céu, a atmosfera e espaço. Então, isso tem a ver, por quê? Porque eles tentavam esconder que Urano, que estava relacionado a um astro, a um planeta, que era um deus. Tá? Então, olha aqui, ó. Tá? Em vez disso, ele foi trazido aqui, ó. Ele, o pai do céu. Ele era considerado, chamado pai do céu, porque ele era o pai dos deuses. Ele é sempre mostrado como um velho, barbudinho, sentado e tal. Né? Em vez disso, ele foi trazido à vida pelo caos, a primeira forma do universo. Por que os escritores gregos usaram a expressão Uranu para equivalente em hebraico Shamaim, que é céu? Shamaim, tá aqui aí. Tá? Certo? Contudo, essa expressão equivale a espaço, a atmosfera. Mas quando aplicada ao sentido espiritual, parece designar espaço onde Urano reina. Urano, espaço onde Urano reina. Aonde está Urano? Nossa, Robson, e agora? Sai com esse estudo aí, Robson. Vai lá, vai lá. Olha aqui, ó. Urano está aqui, ó. Essa dimensão onde está, segundo os gnósticos, o paraíso. Aonde está a Sofia com o Cristo, sendo intermediários entre isso aqui e o pleroma aqui. Não tem como você passar direto. Você vai ter que fazer a sua viagem e dar uma encostada aqui, porque você vai ter que passar lá por processos de formação, você vai ter que ser orientado de como você vai perdendo camadas, né? Até você chegar no pleroma, que segundo o John Lambilage é o centro da galáxia. Vamos supor que seja. Será que você vai se surpreender quando de repente você chegar lá no pleroma e der de cara com um monte de humanos lá? Humanos, antropos, adâmicos, estão lá bem, tá? São parecidos conosco? Aí você vai dizer, mas será que a Terra não tem... O que Jesus dizia? Quando o Filho do Homem for levantado, que homem? Ele não é filho de Deus? Como é que ele pode ser filho do homem? O que é que designa isso? O filho do antropos. Ele é a espécie.
quando o Paulo está falando lá em Coríntios, ele está designando Jesus como uma espécie de Adão, de um novo processo. Você está me entendendo? É como se dissesse assim, bem, eles começaram a fabricar de novo um novo Adão, um novo projeto. Primeiro, segundo, terceiro. Tá? O primeiro Adão está lá no prelom. Tá? O segundo e o terceiro foram criados. Quarto, Jesus seria o quinto Adão. Robson, sabe que eu não tinha me tocado que Jesus fala sempre que ele é o filho do homem? Então, ora, se Deus é espírito, como é que ele pode dizer que ele é filho do homem? Que homem? José? Não, ele não é filho de José. Eu já disse aqui de quem Jesus é filho. Ele é filho de Elion. De El Elion, o Deus do mais alto. Nossa. Não, Robson, não me fala um negócio desse. Tu está querendo dizer que Jesus é filho de Urano? Ah, o que é que você acha no teu coração aí? Você continua acreditando verdadeiramente que toda aquela história contada aqui não é analisada criticamente por nós quando lemos o Evangelho, a gente espiritualiza tudo? Ou ainda tem um bocado de gente tola aqui aí que chama Jesus de Sananda, de Maitreya, de um monte de coisa. Nossa, eu falei no vídeo anterior. Aí o pessoal está esperando o Jesus voltar, porque aí vai ter um negócio aí. Eu, não, o que Jesus vai vir fazer aqui na Terra? O que? Me fale. Você que está esperando Jesus. Ah, ele vem buscar a igreja. Que igreja? A Universal, a Vitória em Cristo, a Católica, a Luterana, a Metodista. Pare com isso. O tempo do engano já parou, gente, já acabou. Tudo isso aí é Babilônia, Babel, confusão, desordem, desequilíbrio. Sigamos. Tá? Aí, contudo, a expressão equivale a espaço à atmosfera, mas quando aplicado, né, é espaço onde Urano reina. Também, na Cabala, Urano equivale a Sefirote da Rockman, tá? Tá? Da sabedoria, isto é, lugar da sabedoria. Não nos parece estranho que Jesus use a expressão Pai Nosso que estás no céu? Preste atenção na expressão Pater, tá? Em grego, Pater, né? Que estás nos céus, em Ouranou. Pai Nosso que estás em Ouranou, nos céus. Ou ele devia dizer assim, Pai Nosso que estás no Xamaim. Sendo que a mitologia diz que Urano é descrito como o pai dos deuses. E sua descrição é sempre de um ancião com barbas brancas. A Cabala vai dizer o quê? Que a Sefirote da coroa é o, o homem, é a grande cabeça, né? O grande ser, que vai ser a expressão do Ain Sof, do Ain Sof e do Ain Sof Aur. Ok? Urano também é descrito como a casa dos deuses. Igual lá no Olimpo, né? Onde os deuses se reuniam lá e
Vocês sabem que esses seres faziam cada barbaridade, meu amigo. Se matavam, vinham aqui para a Terra, tinham relações com. Você vai ver que toda a mitologia, esses seres estão sempre aonde? Nos montes. Tá? Nos lugares altos. É por isso que em toda igreja existe o altar. Aqueles que estão no alto, enquanto tem uma plebe que fica lá embaixo. Toda igreja tem altar. Altar não é aquela mesa, não. O altar é toda aquela construção aonde ficam lá os deuses humanos, tá? Enquanto que lá embaixo ficam os terrenos. E eles têm a missão de ensinar, tomar dinheiro, ficarem ricos, tá? Enquanto a gente no canal, quando pede um centavo, tem gente por aí que se queixa e diz, ele está pedindo dinheiro porque você está ensinando de graça, né, gente? Tem gente por aí ganhando horror de dinheiro aí. Basta aparecer com uma teoria espírita, uma teoria espiritualista e tal, e palestra com fulano de tal, é X, é 200, é 300. Tem que dar hotel, tem que dar não sei o que pro fulano. Tem um monte de gente aí espírita ganhando dinheiro dando palestra sobre espiritismo, outros sobre esoterismo, outros sobre um bocado de coisa aí. Tem hora que cansa, né? É isso mesmo. Essa é a pequena exposição, vamos continuar a leitura aqui. É apenas para inserir nossa visão adâmica. Ora, se estamos a buscar alguma resposta para a criação humana, tá? É preciso analisar os postulados que por ora se impõem. O criacionismo judaico-cristão, o design inteligente dos deístas e o evolucionismo de Darwin. Podemos estar muito perto de descobrir que nenhuma delas se encaixa no caminho da descoberta. Se a exocriação, tá, é uma possibilidade, então temos que considerar a possibilidade de preencher as lacunas. Existe então um campo unificado de criação evolutiva programada. Sim, a possibilidade de uma exobiologia que postula o surgimento da raça humana por intervenção extraterrestre. Por meio nada convencional, mas de uma manipulação genética. Então, cabe aqui dizer que quando eu falo extraterrestre, eu não estou falando de outro planeta, outro plano, outro sei de onde. Né? Estão lá no espaço, um planeta, um exoplaneta, não sei o que. Estou falando de terras extras. Já mostrei a cosmologia védica aqui. Por favor, recuperem o vídeo anterior, vocês vão ver a cosmologia védica. É muito mais parecido com isso. Tá? Então, nós estamos falando, tá, de seres não em outro planeta, mas de seres que estão em terras extras. Tá? Aí resolveram dizer que agora Jesus é o comandante de uma nave interestelar, que ele é o Sananda. Vamos lá. Eu estou desacreditando isso? Não. Eu estou só perguntando de onde surgem todas essas informações. De um falso espiritualismo que é criado, gente. E o espiritualismo não é racional. Todo espiritualismo, todo esoterismo beira o ridículo através de simbologias ridículas que eles criam para enganar os trouxas e os tolos. Porque eles fingem que ensinam e não ensinam nada. Porque nem eles mesmos sabem do que estão falando. Então eles começam a dizer, bem, é como você pegar esse livro aqui,
tá? Do Patrick Paul. Aí você vai, né? Vai ver o que o Patrick, né, vai falar. E olha só, ele vai descrever aqui todo o processo criacional a partir de uma visão própria dele, tá? Né? Então eu nem vou entrar aqui em detalhes desse negócio aqui, porque é tão, tem muita coisa interessante, né? Certo? E eu não gosto muito de criar essas ideias cabalistas que parece que o cara tem a resposta de tudo, porque a cabala virou agora o top de linha de um monte de gente aí que se mete a falar de cabala, né? Curso de cabala para enriquecer. Curso de cabala para você desenvolver o seu eu interior. Curso não sei do que. Aí você clique logo no botão abaixo. Aí você clica, quando chegar lá, vagas limitadas, você paga 3 vezes de 149 e tudo mais. Gente, sinceramente. E aí tem gente que paga sem dó nem piedade, vão lá, ouve um monte de coisa. Ai, Cristo. Né? Olha aqui, ó. Ainda não consegui tirar nem os cabelos brancos da sobrancelha, né? Por causa da idade. A idade vai chegando, né, gente? A gente também tem que se cuidar. Eu não gosto disso aqui. Né? É. Então, só para descontrair, para não ficar tenso. Então é isso. Bora acordar, né, gente? Bora acordar. Porque tem tanta gente explorando a boa fé da pessoa. Ah, quando o Robson pede ajuda para o canal, nossa, tem gente que talvez diga assim, ó, nossa, esse cara aí, ó, que aparecer, começou, não tinha 200, agora já tem 700 e pouco falando. Coitado, eu não sou um canal grande. Por isso que muita gente não me chama, e não me chama por outra coisa também. Eles não chamam porque eles sabem que eu vou discordar. Eu sei que tem gente de canal grande olhando meus vídeos. Mas não vão me chamar. Por que não vão chamar? Porque eles sabem que eu vou dizer coisas que eles não querem ouvir. Vamos lá. Vamos continuar aqui. É? O campo unificado seria aquilo que a nova biologia chama de campo morfogenético ou campos mórficos. A palavra grega morfei, tem sentido morfei, tá aqui, ó. Tá? Tem sentido de forma, ok? Não é de forma, ok? Forma é uma coisa, forma é outra. A palavra metamorfose, por exemplo, é mudar de forma, mas também pode dizer-se mudar de forma. Porque o que é uma forma? É algo que você coloca dentro e quando você tira, aquela coisa está parecida com a forma que lhe foi colocada. Então, mudar de forma é mudar a configuração, o desenho, o feitio. Né? São expressões correlatas. O que dá formato ao bolo é a forma, e não a forma que dá forma, né? Não o bolo que dá forma à forma. Então, a forma dá contornos à massa de trigo ali jogada. Ok? A biologia mecanicista acredita que os campos de formas ou campos de informações que dão formas aos seres a partir de uma forma. Ei, Robson, volta aí que complicou. Vou voltar. Campos de formas ou campos de informações, que a palavra informar tem também a conotação de forma. Contém a palavra, olha aqui, ó. A palavra informação está aqui contida também a forma. Toda informação gera uma forma.
Você forma uma pessoa. Você transforma uma pessoa. Tá? Ok? A própria palavra informar tem bases na forma. Na forma. Toda informação visa olha aqui, ó, a transformação de alguém ou de algo. Falemos então sobre o Akasha, o éter, o campus morfo. A Akasha é a assinatura real da energia liberada no éter. Aka. Aka significa espaço, local de armazenamento. O éter, ou ISH, significa céu oculto ou secreto. Olha só, céu oculto ou secreto. O registro acástico de um ser humano é um padrão de energia holográfica armazenada dentro do nosso DNA ou do DNA. O DNA está presente no núcleo das células do organismo. O padrão de DNA é repetido em todas as células do corpo para que seus registros acásticos possam ser acessados através de uma única célula do corpo. A partir do momento que se criou geneticamente os primeiros humanos, surgiu dali um campo unificado de criação evolutiva programada. A questão não é somente como nós nos criaram, mas quem nos criou. Os criacionistas se baseiam em textos como esse. De um só homem fez toda a nação de homens para habitar sobre toda a face da terra. Essa expressão está em Atos dos Apóstolos 17 e 26. Veja, Paulo era judeu, fariseu. Ninguém em sã consciência acredita que Paulo estava falando de um outro Deus, a não ser o próprio Deus judaico. Ele não estava falando de uma outra personalidade. A concepção de Paulo é que o Deus dos judeus havia feito o primeiro homem, de onde se originou todos os outros. Tá? Esta é a forma mais simplista de dar uma resposta. Continuamos na matrix do Jeová, do Javé, Enlil, e uma das muitas divindades do panteão dos judaítas, já que os israelitas criaram no El, né? Eles acreditavam no El como os cananeus. Ora, essa divindade não é a fonte em si. Tá? Os gnósticos viam em Javé, em Enlil, o demiurgo Yaldabaoth. O cristianismo paulino continuou a seguir o Deus dos judaítas. Ok? Então, o que você imagina? Você imagina assim, o apóstolo Paulo, não, o apóstolo Paulo era agnóstico. Era mesmo, né? Quem te disse isso? Mas há muitas expressões gnósticas em Paulo. Pois eu acho que há muitas interpolações colocadas dentro das cartas de Paulo. Acho que Paulo, tá, criou a religião, o cristianismo. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus era um ser que, volto a repetir, foi colocado dentro da barriga de Maria por via, tá, artificial. O corpo de Jesus abrigou a consciência de um ser. Ok? Eu não acredito nisso, eu não acredito. Eu acredito mais na Bíblia, eu acredito mais no livro dos Espíritos, eu acredito mais no livro. Não, cada um acredita no que quiser. Eu aqui nesse canal jamais, mas nem de longe eu penso em nada disso. Porque eu estou aqui com uma missão. Tá? Eu sei para que eu vim aqui na Terra. Eu não vim aqui para passear, não, gente, para me divertir, para brincar, não. Divertir também, de vez em quando, né? Você sai como normal, como qualquer humano. Mas eu não estou aqui a passeio. Eu vim aqui na Terra, estou aqui a passeio. Estou aqui. Tá? Eu estou aqui numa tarefa.
mandaram alguns para cá para tentar ver se acorda, né, gente? Só que nós, infelizmente, né, o meu espírito que me habita, a centelha divina que está aqui em mim, sabe que eu estou habitando um corpo deficiente, né? Eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês, mas eu tenho que estar encostando meu corpo porque a coluna deixou ingrata. Então, a gente aumenta de peso, já tem problema na coluna, tudo que ninguém pode ser sedentário, gente. Infelizmente eu fiquei assim e acabei, né? Mas é a vida. Mas recomendo a todos, não fique sedentário, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do todo, do pleroma, tá? Então, meus amigos, quando os deuses resolveram trazer o protótipo dos humanos para a Terra, que foi o que o Yaldabaoth fez, tá? Yaldabaoth, ele olhou para cá, né? Ele olhou para cá, viu o Adão Cadmon, o Antropos, e resolveu fazer aqui, ó, a primeira experiência e a segunda experiência. Ele trouxe o quê? Um protótipo. Ele criou um protótipo, um modelo, e foi, tá, tentando. Aí os Anunnaki, o que é que se conta dos Anunnaki? O Gênesis conta essa história dessa forma. Os Anunnaki, como é que é contada a história dos Anunnaki? Foi que eles pegaram os descendentes de Adão e Fonta, tá? Os Andonitas, e deram uma mexida ali no DNA, misturaram com o DNA deles e tal, papai, e criaram o Homo sapiens. Depois veio um outro ser chamado Homo sapiens sapiens. Mas existiam vários seres do gênero Homo, várias espécies. Eles pegaram uma apenas para fazer a manipulação. Os, é, os gnósticos contam a história da forma como, tá, o Demiurgo fez, né? E resolveu criar o ser humano para ser um serviçal, né? Só que quando eles criaram o ser humano não se locomovia, eles criaram um ser que não se movia, né? Então ali a Sofia então resolve dar falar na mente dele para ele soprar na cara do. Na verdade faça uma respiração boca a boca porque o cara está desacordado. Ele foi lá e soprou o ar dele para dentro. Quando ele sopra esse ar aí, ele joga para dentro do Antropos a fagulha divina que ele não sabia nem que tinha, né? Porque a Sofia deu uma manipulada nele para ele poder, né? Então você vê que as histórias do Gênesis, dos gnósticos e da Sabedoria Suméria pode diferir em formas de falar, mas é a mesmíssima coisa, tá? A mesma coisa. Nós, humanos, nós vamos ter outro vídeo sobre isso, não vamos antecipar, mas nós humanos nós não somos um produto apenas mecanicista, porque ainda que por meio de tecnologia nós tenhamos sido manipulados, porque vejam, os Anunnaki pegaram um ser já existente, eles não criaram do nada. O Gênesis tenta inventar que o ser humano foi criado do nada, e já adulto, que é uma mentira. Os textos mesopotâmicos já falam da criação do ser humano a partir de um elemento, tá?
Os gnósticos vão dizer que tem um protótipo no pleroma e ele olhou e viu e disse, bem, eu vou criar um igual para nós. Bora criar para nós um igual, porque se lá tem, aqui tem que ter para nós também. Ok? Ainda que essas divergências meio que linguísticas estejam presentes, elas de fato contam a mesma história. Por isso nós não somos uma raça única. Isso é uma idiotice que inventaram. Nós não somos uma raça única. Veja quantas tipagens de sangue existem e você verá que nós não somos, tá? Porque senão nós teríamos sangues iguais. Todo mundo teria sangue A positivo, mas não é verdadeiro. Então existem pelo menos 12 raças na Terra. Isso eu estou falando de raças humanas. Eu não estou nem falando de outras raças que não são humanas, tá? Que são pré-orgânicas, que estão nas terras extras, que precisamos ter cuidado, né? Com essas histórias aí, que tem muito, né? Disse-se um cidadão que um dia perguntou para o Chico Xavier, que era para o Chico Xavier que tinha intimidade lá com os seres lá grandes lá, né? Sobre os extraterrestres para eles aparecerem. Sabe o que aconteceu? Ele contou a história que uma vez ele vinha de carro e tal, e eles avistaram exatamente uma nave muito grande, tal, focou sobre o carro, depois parou, e aí desceu de lá um ser. E quando o ser se aproximou dele, ele sentiu tanto medo que ele começou a chamar a tal entidade que conversava com ele, que era o Emanuel. Aí o Emanuel disse, por que tu está me chamando? Ele disse, porque estou com medo. Você está rezando? Ele disse, estou rezando. Ele disse, então continue rezando, porque realmente o bicho é mau. E era um quê? Uma espécie de humanoide de 3 metros, cinzento e tudo mais. Essa é a história que ele contou para uma outra pessoa que contou depois aí no YouTube, né? Então vocês imaginam que se esses seres existem, não são, mas não são mesmo de outro planeta. Gente. Podem ser de todos os lugares, menos de outro planeta. Não vamos cair nesse ridículo. Porque os outros planetas todos não têm a mesma natureza da Terra. A Terra é única, não tem repetida. E se não tem repetida, não pode ter seres orgânicos em outros lugares semelhantes a nós. Se não tem, é porque eles vieram de algum outro lugar que a gente está enganado até hoje e eles não querem que a gente descubra. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, hein?